Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais um TM7 Cast, o podcast da comunicação. Eu sou Marília Roure e vou conversar um pouquinho com vocês e com os nossos convidados de hoje. O nosso podcast, o TM7 Cast, o que você pode esperar do nosso TM7 Cast? Aqui a gente vai falar sobre empreendedorismo, cultura, todos os assuntos diversos. Então, se você quer gravar o seu podcast, quer ser meu convidado, procure a gente e venha participar do TM7 Cast. Então vamos lá, vamos começar hoje, né, com uma convidada super especial. É uma pessoa que tem um espaço, que é o espaço cultural, mais conhecida como Bar do Acarajé. Então, hoje a gente vai falar sobre ancestralidade, cultura, resistência, impacto social. Então, assim, hoje a conversa vai ser muito boa, tem muita história aí, então você pode esperar muita história. Então, hoje a nossa convidada, como eu disse, ela é mais conhecida como Bá do Acarajé. Seja muito bem-vinda, Badia. Bá, né? Mais conhecida como Bá, tudo bem? Se apresente para o nosso público. Olá, eu sou Bá do Acarajé, aliás, eu sou Maria Badia, né, mais conhecida na cidade de Matinhos, que é litoral do Paraná, como Bá do Acarajé. E eu sou uma mulher de empreendedora, uma mulher preta, que empreende cultura e comida ancestral. Então, hoje lá, como Bá do Acarajé, eu sou a guardiã do acarajé no litoral do Paraná. E trabalho com um collab, que para mim é muito importante falar sobre esse collab, que são grupos de culturas populares. A gente tem o Omoomi, que é o grupo de maracatu, Filhos da Água. Nós temos o Baque Mulher, que é um grupo de empoderamento feminino, que é um movimento nacional. Nós temos o Terrinha Brincante, que já é um projeto que saiu desses 2 grupos de cultura popular. Então e o principal, né, que é o dono da minha casa, da nossa casa, que é o do espaço cultural, que é o acarajé, como eu sou guardiã da comida de ancestralidade. E a comida de ancestralidade, ela traz também, a cultura ancestral. Então, antes da gente entrar nessa pauta, Bá, para mim, gente, é um pouquinho difícil chamar ela de Bá, porque além dela ser a Bá do Acarajé, a Bá do espaço cultural, a Bá de todo mundo, ela é minha mãe. Então, assim, para mim é um pouquinho complicado ficar me chamando toda hora de Bá, então vocês me perdoem qualquer erro, porque eu fiz questão de trazer ela aqui hoje, justamente porque eu acho que tem muita história para ser contada, muita história de vencer, de empreendedorismo, muita história de luta. Então, eu acho que é importante ela contar um pouquinho dessa história, porque serve de inspiração para muitas pessoas que estão nos assistindo, dos desafios que vamos passar aí pela vida. E, claro, o poder da comunicação. O quão ela é comunicativa, o quão a comunicação fez ela chegar aonde ela está hoje e tá levando toda essa história. Então, para a gente começar certinho, deixa eu só saber. Eu já sei quem é você, mas o pessoal de casa ainda não sabe. Então, quem é Maria Badia, conhecida como Bá? Quem é? De onde você veio? A sua idade? Quem é você? Fala, faz um resumo de quem é você. Eu sou Maria Badia Lúcia, mineira, né, de Minas Gerais, sempre brinco, mineira é de Minas Gerais, né. Nascida em Patrocínio, há 4 dias de completar 6.0, 60 anos, né, Olha faço que aniversário maravilha. agora no dia 23. Filha de 2 pessoas espetaculares, seu Lázaro e dona Sebastiana, né, que são, pra mim o começo de tudo, a minha base, meus pais. Então eu saio de Uberlândia e vou empreender no Paraná, né. Passei por várias transições de trabalho e fui morar no litoral. E a falta de oportunidade de emprego aonde eu estava, me levou à ancestralidade.
Eu já vinha de um terreiro de matriz africana, que é a minha casa religiosa, e quando eu chego no litoral, eu sempre trabalhei com educação. Quando eu chego no litoral, eu não tenho essa oportunidade mais, porque os temas que eu trabalhava já eram desfragmentados das pastas de educação. Então a ancestralidade me levou a um movimento. Chegou a pandemia, Uhum. eu fiquei sem trabalho nenhum, passei a trabalhar de home office no home office vendendo, eh, Top Master para minha filha, né. E numa das ligações caiu, eh, uma ligação para uma senhora na Bahia com o nome de Dona Luzia. Eu nunca vou esquecer isso. E ela me contou toda a história dela. E parecia que eu estava vendo a minha história ser contada. E ela falou: "Eu criei todos os meus filhos com acarajé". Foi a virada de chave para mim, porque eu venho de família de origem, meus avós, meus bisavós, todos são baianos. E parece que ela me trouxe essa lembrança de que a comida que o meu pai falava, o dendê, era para ser difundida, para não ser esquecida. Liguei para minha filha que está aqui na minha frente e falei: "Filha, pode desligar a minha central, vou vender acarajé". Fazem 8 anos isso. Então essa foi a sua virada de chave, Essa foi a foi aí que virada de você chave. começou a pensar assim: "Ah, vou fazer algo para vender, vou alimentar pessoas". Então essa foi com essa história da Dona Luzia, né? Da Dona Da Luzia. Dona Luzia. E aí, então foi essa virada de chave. Aí depois disso você começou a vender o acarajé. A virada de chave para mim na fala da Dona Luzia foi um sinal de que eu tinha habilidades e tinha ferramenta ancestral para difundir a minha religião, trabalhar com o empreendedorismo preto e trazer a cultura ancestral de volta, ou pelo menos para uma região sulista, trazer o acarajé para uma região sul, né. Que é Então diferente, que né? é diferente. Então, para mim, essa foi a mensagem, essa foi a virada de chave. Como seria? Eu falei: "Só experimentando". Então eu comecei a vender acarajé pela internet. Mas você já sabia fazer acarajé ou você foi procurar como fazer? Eu venho de terreiro, Uhum. né, e no terreiro com a minha mãe de santo, que já não é presente nesse plano mais, com ela a gente aprendeu a cozinhar. Ah, sim. E o meu pai sempre falava, quando a gente era criança, que a mãe dele fazia uns bolinhos fritos num óleo vermelho. Então, ele não conseguia explicar pra gente. Quando eu trago, a cultura de religião de matriz africana, aí eu começo a entender o que que é essa comida de matriz africana. Então a virada de chave foi, ela me fez relembrar do bolinho que meu pai falava no óleo vermelho, quando ela falou que criou os filhos dela fazendo acarajé. E me fez trazer de volta também a memória da dona Vilma, que era, eh, toda saída de santo, a gente oferece o bolinho de Iansã, que é o acarajé. Sim. Ele é prosperidade, ele é axé, ele é energia. Axé é a fé em movimento. E uma coisa que eu tenho e trago de família é muita fé. Então eu acredito que, não é poetizando, mas eu acredito que essa foi a virada de chave. Foi o espiritual, a ancestralidade falando: "Você precisa fazer com que essa cultura, você é guardiã dessa cultura, você é guardiã desse conhecimento, então faça". E essa foi a virada de chave. Que legal, que legal. E aí, quando você começou a vender acarajé,
Como que foi? Foi fácil? Você tinha bastante cliente? Como que foi? Porque você falou que era época de pandemia, né? Como que estava? Como que foi isso? Como que foi esse primeiro momento de empreender, vendendo acarajé com toda essa bagagem, com toda essa história, com toda essa esse fardo que você estava carregando, né, da sua missão. Como que foi isso na o começar, o começo de tudo? O começo foi divertido, por quê? Eu estava com a ideia, Aham. eu bati na mesa. Não tem problema. Eu estava com a ideia, né, eu já estava com a possibilidade, a oportunidade já gritando aqui no meu ouvido depois que a dona Luzia falou. Eu tinha o telefone e tinha a internet. E eu tenho bastante pessoas que eu conheço muita gente, né, ao longo do caminho a gente vai andando e fazendo amigos. E eu comecei a vender pelo Facebook acarajé. Eu falei: "Ó, vou fazer acarajé, daqui uma semana sábado eu vou entregar, eu faço, vocês retiram com barreira". A hora que eu joguei o anúncio no Facebook, nesse dia eu acredito que eu deva ter vendido uns 50 acarajés. Nossa! Não, um dia só a eu fechei aquela semana. Uhum. Com 4 sábados que eu fiz acarajé, que eu fazia, anunciava na segunda-feira e entregava no sábado. Com 4 sábados eu consegui organizar um recurso para alugar um espaço e montar uma cozinha. Porque até então eu vendia por telefone e usava a cozinha do meu amigo, né, que era para ele tinha uma cozinha equipada, então ele me emprestava a cozinha e era bem central, que era um lugar acessível para todas as pessoas que encomendaram pegar. Então isso também facilitou bastante. Mas lembrando que é uma época de pandemia, Uhum. então é, eu arrisquei o empreendimento, porque abri numa pandemia, eu fiquei trabalhando ainda de máscara e barreira, se eu me lembro bem, por 6 meses, até aparecer a vacina, as pessoas começarem a se vacinar, mas nesses 6 meses as pessoas se apaixonaram pelo acarajé. Uma coisa nova no sul, né? Uma Quase coisa não super acha, né? nova, não existe eu em Matinhos, assim, a referência de acarajé é no Espaço Cultural da Barra. É o melhor acarajé do litoral, hein? E as pessoas chegam de Salvador e falam: "Ai, a gente comeu acarajé em Salvador, mas a gente quer comer o seu acarajé de novo, o seu não tem igual". Então isso é muito importante para mim. E também ter revisitado uma das casas referências para mim, que é Casa de Teresa, em Salvador, também me trouxe muita bagagem. Então assim, Você foi é para Salvador, então? eu fui para Salvador. Foi conhecer na raiz mesmo Eu como que funcionava essa questão da comida, do sabor mesmo. não, e fui na referência, Uhum. que é Teresa Paim, né, que é a Casa de Teresa. Então, precisava ir na raiz, precisava ir na raiz. E, assim, eu só sei que o meu acarajé é bom, é muito bom, então ele é raiz. Que bom, ai, só de falar já me deu água na boca, viu. Eu já comi bastante, eu sei que realmente é muito bom, muito bom. Não vejo a hora de comer um acarajé. Mas assim, bah, e como que foi que tá, você começou a vender o acarajé, deu certo? Deu Deu certo. certo, pronto. Mas e aí, qual que foi o passo seguinte? Porque você também pinta, né, você mexe com arte, você faz o que tipo de arte que você faz no na hoje? Então aí a gente precisa voltar um Hã. pouquinho, Então me né. ajuda a contar essa história aí. Então a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, porque quando eu começo a fazer acarajé, eu trabalhava há 5 anos de seletista. Uhum. E no restaurante eu trabalhava como, líder da cozinha, né. E quando eu trabalhava dentro desta empresa, eu via muito desperdício de vidro, garrafas lindas sendo jogada e, como eu moro numa cidade onde
Um dos maiores cursos que tem, um curso muito importante que tem dentro da nossa UFPR Litoral, que hoje está com 20 anos, é a agroecologia. O que que a gente vai fazer para o nosso planeta, né? E falando em UFPR, a universidade me acolheu quando eu cheguei na cidade. Então, fazemos trabalho juntos, somos parceiros. É a melhor universidade que eu acredito, assim, do litoral, porque ela dá muita abertura e muitas oportunidades. E então a universidade abraçou o meu trabalho de comida, né? E então esses passaram a ser os meus maiores públicos, os professores e os alunos da universidade. E eu trabalhava no Sesc e vendia comida, eh eh, que eles já gostavam das minhas comidas e encomendadas. E no Sesc, eu falei o nome da empresa, não Não queria ter tem dito, né. problema. E no Sesc eu via muita desperdício de muito lixo, muito lixo, muito lixo que É porque podia é normal ser. das empresas, né, de fazer esses descarte de vidro, é normal deles fazerem esse descarte, né. E esse lixo me trouxe, e a universidade junto com o curso de agroecologia de Trouxe uma muitos ideia. alunos me trouxe como é que vamos trabalhar a sustentabilidade, Legal, legal. né. Eu acho que eu posso viver de sustentabilidade. Uhum. Então dentro do Sesc, mesmo sendo seletista, eu comecei a levar aquele lixo para casa que eram as garrafas. E eu já tenho uma irmã que é artista plástica praticamente, né. Por dom mesmo, por buscar dentro dela essa arte, porque ela também é pedagoga. Ela já fazia arte com cabaças. E eu falei assim: "Ah, vou levar a garrafa para casa, vou pintar". E comecei a pintar essas garrafas. E numa ida para casa, ela me deu uma oficina de madrugada de como trabalhar pretos na garrafa. Então eu consegui Fazer me me fazer conhecida na cidade, primeiro, pela arte preta nas garrafas que eu fazia, nas pinturas nas garrafas, porque eu trago, ainda pinto também, eu trago a sustentabilidade de que o lixo é luxo, né, e o turista que leva e joga fora aquele lixo, leva de volta para casa o mesmo lixo que ele jogou, pagando a arte, Uhum. né, então esse foi um propósito. Então comecei sendo seletista e pintando. Nessa aí vem a pandemia, aí eu saio da empresa, eu peço para sair. Por quê? Eu já tinha uma quantidade de garrafas pintadas que eu poderia trabalhar por conta própria, com sustentabilidade, vendendo na beira-mar. Saio, compro uma Kombi, com muita arte, transformo essa Kombi para vender na praia, para ser ambulante, trabalhar com sustentabilidade e arte na praia. Aí sim veio a pandemia, ninguém mais sai de casa. Eu fiquei com um elefante branco, que era a Kombi, no jardim, porque ali foi todo o meu fundo de garantia dos 5 anos de trabalho, e a minha arte parada. Aí vem o trabalho telemarketing, aí vem a ligação da dona Luzia, aí vem a possibilidade de trabalhar com comida que eu sempre gostei, sempre trabalhei, porque sendo seletista eu trabalhava como cozinheira. Eh, o que eu fiz? Eu vendi o elefante branco, que era a Kombi. E aí eu montei uma cozinha pequena no mesmo desenho da empresa que eu trabalhava, porque para mim, foi um aprendizado estar ali dentro também. E ela também me trouxe a possibilidade de trabalhar com comida de uma forma segura, né. Então a partir daí, eu tendo todos esses elementos e a oportunidade de virada de chave vindo com a dona Luzia, eu me vi capaz de empreender a comida preta, trabalhar a religião e
difundir a minha arte, que é uma arte preta sustentável, que eu trabalho com vidro, trabalho com pintura, trabalho com tudo que é descartável e posso fazer virar arte também, né. Então eu tenho uma loja também no Espaço Cultural da Barra, que ela é toda sustentável. Todas as artes que tem dentro daquela loja é feita por mãos, não só pelas minhas, mas, também por um grupo de mulheres, de artistas da cidade, que não têm onde expor o trabalho, e como eu tenho um fluxo de pessoas dentro do espaço, então a gente é um collab. A gente, cada um ajuda o outro no que é possível. Não tem taxa, a arte dele complementa o meu espaço, enche mais o meu espaço de produto diverso para que as pessoas possam presentear, e a minha arte está ali e traz muitas, inspirações do que é sustentável para as pessoas, né, do que se joga fora e do que não se joga fora. Tá, você falou que tem um espaço. E quando foi que surgiu a ideia de montar esse espaço? Quando que surgiu essa ideia? Como que foi, assim, foi natural? Veio também igual essa virada de chave? Como que surgiu o Espaço Cultural da Bá? O Espaço Cultural da Bahia, ele vem por vários momentos, eh eh, inconscientes, né, de pessoas, seres humanos, né, de seres humanos, né, porque às vezes a gente não tem consciência ou ciência do que a gente está fazendo. Então, como eu moro numa cidade litorânea, a música é muito importante. O entretenimento é muito importante também no espaço litoral, a cultura no geral. A universidade sempre vai estar ligada nesses meus movimentos. Como o meu público é o público universitário, o maior público é o universitário, e a cultura, a música está muito dentro desses elementos, toda a cultura musical que acontecia na cidade era feita por esses artistas locais. Só que a cidade ela tem uma lei, ou tem um movimento que depois das 11 horas não pode tocar, ou não Nossa. pode fazer barulho. Então, eu vi várias situações de músicos perdendo seus instrumentos na rua, porque estavam tocando e incomodando a lei do silêncio. Uhum. Então eu falava sempre assim: "Um dia eu vou montar um espaço onde vou fazer um quintal da Bar". Quintal, É o a quintal. ideia inicial era um quintal da Bá. Era um quintal da Não, Bar. não era um espaço cultural ainda, Não, era era um algum lugar quintal para as pessoas se para reunirem, os artistas poderem estar, para poder tocar. para poder Ali podia tocar. tocar. Ali podia tocar, Entendi. sem ninguém incomodar. Uhum. Associado com a comida, ia ficar melhor Sim. ainda, né. E quando eu chego no espaço, e por que que eu chego no espaço? A cozinha que eu montei, ela não era ligada ao meu local de moradia. Uhum. A minha casa que eu morava era alugada, só que o dono vendeu a casa. E quando ele vende a casa, eu tenho que procurar outra, mas aí me veio, vou procurar uma casa onde eu possa associar tanto a minha moradia como o meu trabalho. Uhum. E ele falou para mim num dia, no outro dia eu mandei no meu grupo, no grupo que é da do es da do aca é Acarajé da Bá, minha cozinha se chamava Acarajé da Bá só, né, então mandei no grupo do acarajé, dos meus clientes, falei: "Preciso de uma casa nesse desenho", né. Passou 10 minutos, uma cliente falou assim: "Estou saindo de uma casa e ela só é alugada com referência. Eita, Eu vou referendar você". olha que legal. Aí fui conhecer o espaço antes dela me referendar, a hora que eu entrei na casa eu vi 7 colunas, eu falei: "Eu vou ficar com a casa", antes de olhar o resto. Então,
Por que as 7 É isso que eu colunas? ia perguntar, por que as 7 colunas? O que que tem o 7 a ver? Porque, ó, o nome da agência É é 7. TM7. O 7 é um elemento muito importante na numerologia, não é? São 7 dias da semana, são 7 notas musicais, são 7 cores do arco-íris. Nas 7 cores do arco-íris vem a diversidade de que somos todos iguais, que temos todos a mesma oportunidade. As 7 colunas me deu, na hora que eu vi elas e contei, a visão do arco-íris. Então esse é o espaço onde pode trazer todo tipo de cultura, todo tipo de arte, que elas vão se entender nesse espaço. Então não era eu falando. Eu sempre falo que não sou eu fazendo, não sou eu falando por mim. Os meus guias, os meus orixás, eles fazem. Eu sou só apenas o elemento de condução, apenas o elemento de condução. E eles me fizeram ver a oportunidade. Aluguei aí a menina, então essa história é bem boa para Uhum. contar. A minha cliente fez referendou, Te deu a me referência te lá para deu a você alugar o referência, espaço. deu o telefone do dono, eu liguei para ele e falou assim: "Eu vou visitar a senhora", só que ele era de Curitiba. E aí ele foi no acarajé da Bar, na cozinha, num dia de feijoada. Nossa. Que pena, que bom. Uma que pena, porque ele ficou sentindo o cheiro da feijoada o tempo todo, e teve que esperar 2 horas para ser atendido. Porque como ele não marcou o horário que iria para conversar comigo, ele chegou, estava uma fila de gente pegando feijoada. Porque quando era só a cozinha, a minha comida, ela era só reservada e entregue, você levava para casa. Eu não tinha Uhum. um espaço para atender local. E ele ficou sentado 2 horas esperando. Quando eu falei: "Agora eu posso, podemos conversar". Que bom que ele teve paciência também, né, de ficar Ainda lá bem que ele esperando, teve ainda bem que ele teve paciência. paciência. Aí ele falou assim: "Como é que a senhora quer alugar?". Eu não precisei falar nada. Ele viu que com o trabalho que eu fazia, eu iria conseguir pagar o espaço. Que bom. Já são 4 anos que o espaço existe, e no mesmo lugar. Espero que dure mais tempo, porque ele é referência do acarajé na cidade. Ele é ponto de cultura hoje na cidade. É uma referência de ponto de cultura que Matinhos tem. Dentro desse ponto de cultura do espaço cultural, nós temos mais 2 pontão de cultura nacional, que é o Baque Mulher e o Espaço Sideral, né, que estão dentro de todos os movimentos também que são guardados dentro do espaço cultural da Barra, porque eu falo que o espaço cultural, ele é o espaço que é nosso, né. Ali é a minha casa, mas também é a sua, mas sinta, saiba que você não está. Isso é muito importante. É uma casa de aprendizado, é uma casa de, eh, acolhimento, né. E é uma casa de empoderamento também. Não de empoderamento é de ensinamento. Uhum. Quando você tem informação, você se empodera. Então, todos os elementos, todos os parceiros que passam pelo espaço, eles de uma forma empoderam as pessoas, né. E é uma grande quantidade de parceiros que eu tenho dentro da cidade hoje. E o acarajé, ele adquiriu o respeito de outras grandes casas de comida que tem dentro da cidade, de nomes respeitados, chefes respeitados, que pelo menos uma vez na semana vão no acarajé comer o meu feijão. Isso que é legal, né, Bá, porque, tipo, as pessoas elas assim, principalmente quando a cidade é menor, litoral, as pessoas se ajudam também, né, tipo, os comércios, os restaurantes, você tem ali uma casa, o dono do outro restaurante vai lá comer na sua casa, fala bem, indica para o outro, é um ajudando o outro, né. A gente faz o comércio local girar.
porque a gente é uma cidade turística, né? Nós moramos numa cidade, nosso empreendimento é numa cidade turística. Então, um só não consegue atender todo mundo. Então a gente precisa indicar, mas a gente indica o que a gente conhece e o que é bom. Então, se todo mundo trabalhar nessa mesma corrente, o local ele tem tudo para virar um local de sucesso gastronômico, um local de sucesso cultural, de muita arte e de aprendizado também, né. Por isso nós temos o eu tenho que eu sou madrinha também, que é o Terrinha Brincante, que é o maracatu infantil, que é um projeto lindo de mulheres maravilhosas, que são as mais velhas, as mestras mais velhas, Bruna, Tami, Shiva, que começou esse movimento lá atrás e que ainda trazem até hoje esse movimento forte de cultura popular e que trabalha lindamente com essas crianças, né. E as crianças adoram. E o Espaço Cultural da Bá, ele tem um espaço grande e com uma acústica que é onde as crianças ensaiam no domingo de manhã o maracatu. Então, todo domingo de manhã a casa está cheia de criança com seus tambores afinando, alfaia e tocando. Então é muito importante ter o terrinha brincante dentro do espaço, porque são crianças crescendo saudavelmente, com informações, sabendo o que é religiosidade, respeitando a cultura ancestral. E que adoram comer bem também, e conhecendo as comidas ancestrais, e entendendo o que é acolher, né. Então isso é muito importante trabalhar juntas, Enquanto criança também, né. enquanto criança poder brincar, É. poder aprender brincando. Isso é muito legal. E deixa eu te perguntar, mãe, tá vendo, gente? Não tem como. Às vezes sai um mãe aí, mas, bah, qual assim, quais são os desafios? Porque assim, o projeto é lindo, tá tudo muito perfeito. Nossa, todo mundo quer ir, comer o acarajé, visitar, mas no dia a dia, quais são os desafios de manter um espaço cultural? Vocês têm ajuda? Vocês se ajudam? Como que funciona? Como que é o funcionamento desse espaço? Esse espaço funciona pela resistência, é assim que ele funciona, não é. Apoio de gestão, Ainda não tem? não, nós não temos. Não. E não, o espaço não tem, Uhum. né. Mas eu tenho, a parceria, porque eu gosto de trabalhar com parceria, de toda uma comunidade matinhense ali, onde tem representatividades importantes. O FPR o FPR Litoral, é aonde começa toda essa parceria. Dos alunos da UFPR, vêm os grupos de movimento cultural, que é onde estão Maracatu, Omoomi começou, onde Tabaco e Mulher, que está nesse movimento todo, todos são alunos também dessa universidade, que permanece também são empreendedores hoje dentro da cidade. Eh, e a comunidade que se apaixonou pelo acarajé. Então, temporada, que agora é uma temporada, forte, eh quem conhece o acarajé, indica sempre para o outro, né. E o espaço ele tem uma amplidão de coisas que acontece dentro do espaço. O que faz ele forte, né, é o que faz ele forte. Eu tenho a pousada, eu tenho a comida, eu tenho a cultura e eu tenho a arte. E além disso, eu tenho um espaço onde as pessoas gostam de estar à vontade, poder andar descalço na grama e tem a confiança de deixar as crianças brincando, porque é como se fosse o quintal da minha casa mesmo, né? É o quintal da minha casa, onde eu posso receber todas as pessoas e quem vai no espaço se encanta por tudo, pela cultura que vê, quando os grupos de maracatu estão ensaiando, quando a música local, os artistas local estão se apresentando,
quando projetos que passam pela Lei Penab, pela Lei Rouanet, são todos executados lá, porque é o único espaço na cidade onde pode-se ficar até 2, 3 horas da manhã, tranquilamente, ouvindo música, fazendo música, comendo cultura, tanto na comida, como na música, como no poder conversar. E eu falo sempre que a casa ela tem uma força muito grande de comunicação, É o que eu ia falar agora. não é? Então, porque ali passam vários universos e sempre com ensinamentos, não é? Então, todo mundo gosta de ir na casa. Essa é o maior o ponto mais importante. As escolas estaduais que estão na região ali do espaço, pegam seus alunos e levam para o espaço em aulas normais, dias de semana, para fazer uma aula livre, uma aula ao ar livre, dentro de uma sala que os alunos não têm dimensão do que seria. Esse espaço é o espaço cultural, porque lá eles vão ter acesso à comida preta, à arte preta, né, e à música de cultura popular. Então, o que nos move é a resistência. Hoje, dentro das pastas da educação, né, que foi desfragmentada com vários temas, o movimento negro, ele se fortaleceu muito. A fala, a morte de muitas mulheres pretas, né, os feminicídios de mulheres, que também isso traz também todo esse movimento dentro do espaço, porque é muita mulher trabalhando nos collabs dos projetos que acontecem lá dentro. Trouxe essa força de ter ali uma sala de aula de resistência. Uma mulher preta num lugar tomando conta de um lugar amplo, né, que traz não uma questão de monetariedade, Monetizar. monetizar isso. O meu ganho maior é tudo que eu recebo de aprendizado e tudo que eu consigo e posso passar de aprendizado. Eu falo que o espaço é o espaço de resistência e é um espaço de resistência, é um espaço de cultura, de fé, de amor, é uma escola É um para espaço mim de e para os outros. respeito. Hoje ele é um espaço de É respeito, um se espaço de fez um respeito. espaço de respeito, porque a gente não pode esquecer também que existe o preconceito, Uhum. né. E a gente vem de cultura popular vem de religião de matriz africana, né. Então a gente toca tambor, a gente toca maracatu, O né. que que é o maracatu? O maracatu é a cultura popular, são tambores, Uhum. né. Nós hoje temos 2 pessoas que são referências para nós e também são padrinhos da casa e dos grupos populares, que é Mestre Fabinho e Mestra Joana Cavalcante. Mestra Joana Cavalcante, ela é a nossa referência do BAC Mulher, né, que é o grupo de empoderamento feminino Uhum. nacional e hoje já internacional. E Mestre Fabinho é o nosso mestre de maracatu do Recife, do Estrela Brilhante, que é onde traz toda essa cultura religiosa e popular na música através dos tambores, e todo esse empoderamento ancestral. Então, não é fácil, porque são músicas pretas, de povo preto, de culturas pretas, mas são pessoas pretas com muita força, que aprendi também muito, por isso que eu falo que eu também aprendo muito no espaço com todo mundo que visita, né, porque hoje o espaço ele abraça isso, Abraça todo ele mundo. abraça esses mestres, né, que trazem para o espaço,
o ensinamento, o aprendizado para todo mundo. A gente já teve também a visita do mestre Castro, que é do tambor de crioulo do Maranhão. Então, assim, é trazer as referências de cultura e fortalecer esse espaço como guardião mesmo da cultura, tanto do acarajé como da cultura popular, que é o maracatu. E fazer com que e, desejar que essas crianças façam um centro, né, porque o espaço ele não precisa ele agora ele antes era uma cozinha acarajé, hoje ele é um espaço cultural. Eu acredito que as nossas plantinhas, as nossas sementes que estão aí, do maracatu, da cultura, vão conseguir trazer esse centro cultural, né, principalmente com esse collab forte que nós temos, que é o Baque Mulher Matinhos, e que é o Moomi Filhos da Água, um grupo de maracatu, e que é o Terrinha Brincante e o Acarajé da Bar. Lógico, Então a né? gente é muito Não forte. podemos esquecer da estrela da casa, né? Que é o É, acarajé da Barra. e o 7, voltando no 7, que é o Diga. mais importante. Ela gosta do 7, Eu gente. gosto Por isso que muito ela do tá aqui 7. hoje, ó. Do TM7. O ano passado, as minhas artes foram reconhecidas como obras de arte. Olha, parabéns, parabéns. Então, as artes em garrafas foram reconhecidas como obras de arte. As obras passaram num edital de mulheres, somente de mulheres, e 7 mulheres foram premiadas. Olha que E eu legal. estava dentro desse grupo de 7 mulheres. Só que a minha inscrição tinha sido feita com uma peça só, que eu nem tinha mais, eu tinha vendido já a peça. E eu passei com aquela peça. E a audição falou: "Você consegue produzir?" Eu falei: "Em 1 semana está pronto". E a minha inspiração foi o quê? 7 mulheres, eu fiz 7 guardiões em garrafas. Só que eram 7 mulheres, 7 guardiões, por quê? Nós somos 7 irmãos na minha família. Olha. Então eu me inspirei em cada um, na importância de cada im de na importância que teve cada um e que tem cada irmão que eu tenho. E o quanto a gente se ajuda, o quanto a gente se acolheu, o quanto a gente brigou para aprender a se acolher, né, mas os 7 sempre guardaram um ao outro com muito respeito, com muito amor e com muito carinho. E era a hora de botar isso em arte. Então, com 1 semana eu fiz os 7 guardiões. E foi premiada. Eles receberam um prêmio, eh, foi a primeira ajuda monetária de um trabalho, né, assim, reconhecido, né, que eu tive. E graças a Deus, as minhas parcerias sempre, os meus clientes, os meus amigos, que eu falo que os meus clientes são amigos da casa. Eles me dão esse reconhecimento como mulher preta, empreendedora dentro da cidade, e eu sou muito agradecida. Que legal. Quem quiser conhecer o Espaço Cultural da Bar, né, fica na Rua da Paz, número 89, no centro de Matinhos. É um muro todo trabalhado no grafite por artistas, né, então, assim, a casa você consegue enxergar ela de longe. Se você dar um Google aí, você vai conseguir ver as fotos por fora também. Isso. E assim, diante de tanta história, né, teve algum momento que você pensou em desistir, assim, de tudo isso por falta de ajuda, por por falta de alguma coisa? Teve algum momento que você falou assim: "Gente, eu não consigo mais manter o espaço, eu não consigo mais ter esse espaço", porque você disse que não tem ajudas governamentais, né, que vocês ali, vocês se ajudam, né, que também é muito bacana, né, porque é o espaço crescendo. É o espaço tomando visibilidade. Mas teve algum momento porque a gente tem um momento, né, quando a gente porque querendo ou não, acaba sendo um empreendimento também.
às vezes bate aquele desespero, uma conta que não consegue pagar, alguma coisa, porque o espaço tem contas, né? Tem aluguel, tem água, tem luz. A comida você vende. Então, você compra, você vende a sua matéria ali, você monetiza isso, faz negócio disso. Mas e o espaço em si? Teve algum momento que você falou assim: ah, eu acho que não vai. Meu sonho vai ficar para outro momento, porque agora eu não estou conseguindo. Ah, já teve vários. Já teve Sempre vários. tem, Já né? teve várias vezes. Eh, já teve várias vezes. Mas os movimentos que me fizeram pensar, eu acho que são irrelevantes Perto da causa. perto do que eu acredito. Perto do que eu acredito daquele espaço. E eu sempre falo isso. Porque a gente só pensa em desistir de algo por falta de recurso, Uhum. né, por falta de, além da falta do recurso, por pessoas que não acreditam, descredibilizam o seu trabalho ou são preconceituosas do que você está fazendo, então preconceitos eu já sofri demais. Uhum. Então, isso foi uma das coisas que mais me fez ficar, a quantidade de preconceito por uma mulher preta. Resistir. Resistir a esse preconceito e fazer com que as pessoas mudassem esse olhar. Eh, então, esses foram os movimentos. Sem dinheiro já fiquei, já recebi ajuda de vaquinha. Eu tenho quando eu a casa, o público que faz parte, como eu sempre falo, o espaço cultural é nosso, é nosso. Então, se eu preciso de uma revitalização, o coletivo que sempre frequenta o espaço sempre está pronto para Para ajudar. restaurar esse espaço. Quando eu preciso de recurso para complementar, eh, uma conta que precisa pagar, eu sempre tenho clientes colaboradores que compram uma rifa. Eu tenho também a parceria da universidade que me dá o espaço de comercializar todos os produtos do espaço cultural uma vez na semana na feira agroecológica, né, porque como os meus produtos, eu trabalho com comida, e com comida de referência, eh, e de ancestralidade, eu trabalho com a cultura baiana e com a cultura mineira. Baiano por causa do meu pai e mineiro por causa da minha mãe. Então eu consegui fazer a mistura desses 2 elementos de culinária riquíssima que a gente tem. Então eu faço cocada, samba-lelê, bolo, pão. O bolo de milho é campeão. E levo a minha fritadeira para a universidade, junto com todos esses outros, elementos, essas outras comidas que eu faço e que tem na loja para vender. A universidade, ela me dá a os meus produtos, uma vez na semana, eles saem do espaço cultural e vão para a universidade serem comercializados na nossa feira agroecológica, né. E lá, essa feira, ela é composta também por muitas mulheres, mais mulheres empreendedoras. E muitas dessas mulheres são os próprios alunos da universidade que estão ali para estudar e que o recurso de bolsa não contempla a vivência deles. Então, também traz esse outro grupo, esse outro universo de Esse movimento. universitário empreendendo. Então, o trabalho do espaço cultural é esse. O meu trabalho é ser madrinha deles. O espaço cultural é para unir povos. Para se comunicar. É a união dos povos. E as pessoas falam sempre para mim, é uma coisa que eu trago muito também desde a arte que eu começo lá atrás, né, que nós somos Umbutu. Eu sou o que eu sou porque você é. Como é Porque que é essa? somos É Umutu isso? Ubuntu. Umbutu. É uma palavra africana Uhum. que traz como conceito.
Eu sou o que eu sou porque somos todos. E no Umbutu, que é a roda, o meu pai sempre ensinou quando a gente era criança, sem conhecimento, porque ele não tinha. Ele falava assim: "Olha a mão, tem 5 dedos, todos são importantes, todos são importantes". Então ele fazia isso com nós irmãos. Então eu tenho essa referência também de família, de nunca desistir, de sempre acreditar, de ter fé. Então meu pai e minha mãe trouxe todo esse movimento. Então, quando a gente pensa em desistir por falta de dinheiro ou por caminhos que são atrapalhados por algum movimento no universo, graças a Deus, porque traz pra gente a capacidade de acreditar, de ter fé e de não desistir. Aí vem a palavra resistência, que é o que eu tenho gravado na minha pele, resistência. Então essa é a Bá do acarajé, vindo de Matinhos, Espaço Cultural da Bá, trazendo comigo todos os meus ancestrais, minha fé, o meu aprendizado que eu aprendi ao longo desses 60 anos na minha vida, e agradecendo esse coletivo maravilhoso que eu tenho, que são o OMI, o Homo Omi, o Serafilmes também, que é a nossa agência que faz a produção dos trabalhos que a gente tem lá, na pessoa do Serafim e da Daia, o Baque Mulher Matinhos, que também me trouxe muito ensinamento, muito empoderamento dentro do que eu acredito, e poder amadrinhar essas crianças do Terrinha Brincante é incrível. Então eu peço que todo mundo segue nós lá. Eu ia antes da gente finalizar, eu ia perguntar para você, na verdade é uma última pergunta. Que futuro que você sonha para o espaço? Eu falo que a gente não é para sempre, né. A gente matéria, a gente não é para sempre. Para sempre é o legado e a história que a gente deixa, né. Então, o futuro do espaço cultural vai trazer a cultura, vai trazer a lembrança. Eu sei que no centro cultural que Matinhos, através desse, coletivo que acompanha, das parcerias, através dessas crianças, vai ter sim um centro cultural em Matinhos. E eu sei que eu vou ter lá uma placa de lembrança, Espaço Cultural da Bá, onde acredito é o que é um lugar onde ele traz para todo mundo que é possível acreditar, que é possível ter fé e que é possível fazer pelo outro, porque a gente está aqui e a gente vai daqui. O que fica é o que a gente aprende, o que a gente ensina. É isso. Conhecimento, né? A comunicação. Que papo mais emocionante, mais emotivo, né? Com muita história, muita E raiz. dá livro. E dá livro, hein? E dá livro. É daí que vem a comunicação, né? Porque quem não comunica não se trumica. Exatamente, eu sou desse tempo. E é isso. Então, estamos finalizando mais um episódio. Foi realmente muito legal, interessante, incrível e importante, né? Contar a sua história um pouco do espaço, até para as pessoas conhecerem, né? A questão do espaço em si. Eu acredito que esse podcast, esses vídeos, né? Eles podem te ajudar bastante a trazer até mesmo colaboradores para o espaço, parcerias para o espaço, né? Que esse é o intuito, um ajudar o outro e todo mundo ter aí, entregar a mensagem final. Eu queria até fazer uma colocação em cima dessa fala, que o espaço cultural ele está aberto exatamente pela amplidão que ele tem, pelo tamanho do espaço físico que nós temos, ele sempre está aberto para confraternização, a gente aluga esse espaço também para confraternização, eh, e é esse o movimento do espaço. Que legal. E aí aceito também, venham, venham, venham parcerias, porque é sempre bom Sim, trazer, comunicação, sim. comunicação. Eu acho que assim, é interessante,
É interessante conhecer empresas, conhecer pessoas na qual tem esse dom da comunicação, de poder ajudar com a comunicação, de transformar com a comunicação, né? Então, é muito importante isso, e a gente está aí fazendo isso, né? O TM7 Cast, que é o podcast da comunicação, ele veio justamente para contar histórias, para mostrar onde as pessoas chegaram, para se comunicar, para poder mostrar para mostrar para as pessoas o poder da comunicação, de mostrar como que você pode chegar a lugares, ou mostrar o seu negócio, ou ajudar pessoas através de uma boa comunicação, porque um fala para um, que fala para outro, que fala para outro, que fala para outro. Então é muito importante mesmo. Eu até trocaria a palavra ajuda, né, pela palavra de, você poder facilitar e educar, né, porque a informação e a comunicação, ela já vem desse contexto, né. Se eu não sei, eu não sei. Se eu tenho a informação, eu vou saber fazer o que eu não sei, né. Uhum. Então, a gente não ensina, a gente orienta. Sim. Então, eu acredito que é a comunicação quando você não prima para você, não priva para você o seu saber, você compartilha o seu Uhum. saber, né. Porque nascer sabendo ninguém sabe. A gente precisa saber compartilhar a partir do que a gente sabe. É assim que eu acredito. Que bonito. E é isso, pessoal. Tá. Eu olho para onde? Não, por enquanto agora não. Então é isso, pessoal. Estamos então finalizando mais um episódio. Muito obrigada, Bá, Estou muito por tudo. agradecida. Você quer agradecer o pessoal lá que vocês fazem collab lá na casa, o pessoal do Maracatu? Você quer agradecer eles também? Eu gostaria muito de mandar, assim, a minha gratidão imensa ao Moomi, as mais velhas, as mais novas, o Moomi Filhos da Água, o meu grupo de Maracatu do Coração. Queria agradecer muito também ao Baque Mulher Matinhos, a nossa mestra Joana Cavalcante, do Recife, eh, ao Terrinha Brincante, a oportunidade, eu queria agradecer muito a oportunidade de contar a minha história junto com vocês. E de que vocês possam contar um dia a história me colocando também, que vai ser muito legal. Mas muito obrigada mesmo pela parceria, pelo carinho, pelo cuidado que vocês têm com esse espaço que é nosso. E é sempre nosso. Muito obrigada. Isso aí. E obrigada a vocês que assistiram a esse episódio. Vamos ter mais episódios, como eu já havia falado, e vou repetir todas as vezes. Se você quer contar a sua história, se você quer conversar, se você quer mostrar algo para a sociedade, procure a gente, venha para o TM7 Cash, as portas estão abertas. Venha também conhecer a agência TM7, onde a gente faz todo o trabalho de marketing para você, para sua empresa. Então venha conhecer o espaço que está bem bacana. E é isso, ficamos por aqui, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigada. É isso.